Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 331. Estágio 3. Kyomi, sua única fraqueza atual que eu posso pensar agora é que ele precisa de 1 tonelada de mana para sustentar o item. Se pudermos continuar a prolongar a luta, poderemos abrir uma oportunidade de matá-lo. Shiro sugeriu. Irmã Zona, você não pode usar esse seu item? Kyomi perguntou. Não funciona assim. Quando o hacking do carrasco é ativado, ele dificilmente é afetado por qualquer outro item. Infelizmente, se eu estiver certa, o encantamento de selamento não é um dos itens que podem pará-lo agora. Shiro franziu a testa enquanto tentava o seu melhor para mover seu corpo. Mas com a segunda habilidade ativada, uma vez que ela se acostume com seus movimentos, ela vai mudar de novo. Mas não estamos em estado para lutar agora, estamos? Kyomi perguntou. Sua única graça salvadora foi que Shiro ativou suas ilusões das fadas para que houvesse várias cópias. Ela se certificou de que cada uma delas estava agindo da mesma forma para que Bleach não fosse capaz de encontrar os corpos reais. Eu sei, mas isso não é o mesmo para nossas habilidades. O que eu quero fazer é usá-la como catalisadora para usar minha magia. Meu corpo está um pouco danificado agora, então se eu tentar atrasá-lo, teria muitas repercussões negativas. No entanto, se eu canalizá-la através de seu físico Rank B, eu deveria, em teoria, ser capaz de produzir um pouco mais de potência do que eu posso agora. Mas isso é apenas uma teoria, então eu não tenho certeza de como funcionaria. Shiro franziu as sobrancelhas enquanto se movia para a sombra. Eu não tenho muito certeza sobre os detalhes, mas eu confio em você. Kyomi respondeu seriamente. Balançando a cabeça, Shiro estendeu a mão contra as costas de Kyomi. Fechando um de seus olhos, ela enviou um único fio de mana para explorar o corpo de Kyomi para encontrar o caminho ideal. Como ela tinha uma classe de guerreiro, os caminhos podem ser um pouco diferentes em comparação com aqueles que um mago tem. Shiro pensou enquanto mapeava os caminhos. Uma vez que os guerreiros se concentravam no físico, seus caminhos seriam mais difíceis do que os de um mago, mas às custas de um controle afinado. Foi por isso que os magos foram capazes de usar feitiços de destruição em larga escala, enquanto os guerreiros só podiam usar domínios ou refinamento corporal. Se ela queria usar Kyomi como catalisadora para seus feitiços, ela precisará se adaptar aos seus canais para que se encaixe até certo ponto. No entanto, uma vez que ela terminou de escanear o corpo de Kyomi, ela só poderia amaldiçoar sua sorte. Droga, por que diabos você é tão boa em refinar seu corpo? Seus canais são absolutamente enormes e são incríveis para enormes rajadas de energia. Mas para a nossa situação, este é o pior que eu posso pedir. Shiro suspirou. Então estamos acabadas? Kyomi franziu as sobrancelhas. Nope, Shiro sorriu. Como seus canais de mana são enormes, significa que terei que bombear mais mana e ter mais dificuldade em controlá-la. Felizmente para nós, sou boa em controlar uma enorme quantidade de mana. Se ela não pudesse fazer isso, então cada feitiço teria literalmente arrebentado suas ligações. Ao diminuir sua produção final e potencial de energia, ela pode torná-lo mais seguro para si mesma. Caso contrário, um único feitiço criado por mais de 150 mil pontos de Yin causaria muito mais dano do que o que ela havia mostrado até agora. Se ela tivesse que descrevê-lo, seria literalmente um desastre natural. Concentrando sua mente, ela empurrou mana para dentro do corpo de Kyomi através de suas palmas. Wurg! Sentindo a mana estrangeira entrar em seu corpo, Kyomi cambaleou por causa da sensação. Um círculo mágico Tier 3 começou a piscar na frente dela enquanto Shiro tentava usar seu corpo para construir o círculo mágico. Saia de onde quer que você esteja. Eu farei da sua morte indolor. Bleach uivava ao fundo enquanto enviava inúmeros ataques para todos os seus clones. Sempre que um ataque atacava, um prédio quase seria apagado por causa dos danos. Como Shiro poderia poupar uma parte de seu foco para garantir que mais ilusões fossem criadas em diferentes locais? Ela foi capaz de evitar o destino de ser explodida por enquanto. Vamos lá. Só um pouco mais. Ela insistiu em sua mente desde que sabia que tinha potencial para fazer um círculo mágico Tier 4, apesar de estar no Rank C. Com seu atributo Yin e o físico de Rank B de Kyomi, este deve ser um feito que elas poderiam alcançar. O círculo mágico cintilou um pouco mais quando o quarto anel começou a se formar em torno do exterior, simbolizando sua transição para um feitiço Tier 4. Construção completa. Shiro murmurou com um sorriso quando o quarto anel se estabilizou. Feitiço Tier 4 Lustre Congelado. Asterisco KRRRRR.
Uma nevasca cercou a área que foi afetada pela segunda habilidade do Hacking do Carrasco. Nuvens escuras se reuniram nos céus à medida que a temperatura caía rapidamente. Em meros momentos, a cidade foi transformada em uma paisagem congelada onde quase não havia nada que não fosse congelado. Quebrando as nuvens, um lustre de gelo gigante podia ser visto, brilhando na luz. Cada parte do lustre refletiria e amplificaria a luz, cegando qualquer um que o visse por uma fração de segundo. Como a pessoa mais próxima do lustre, Blitz também não poderia evitar esse destino. Protegendo os olhos, Blitz desviou o olhar do lustre. Asterisco clim 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 clim. Assim como ele fez isso, correntes surgiram do chão e esfaquearam-no. Cada uma foi reforçada com o caminho celestial e assim, cortando todos os feitiços que ele queria usar na defesa. Rapidamente fazendo um clone sólido e trocando de lugar com ele, Blitz se certificou de que ele não foi pego por muito tempo desde que ele sabia o tipo de perigo em que ele estaria. Apesar de sua atitude, ele fez questão de memorizar tudo o que Mortil lhe tinha dito sobre Shiro. Uma vez que seu estilo de luta aparentemente gira em torno de selar o uso de mana de seus inimigos, ele vai precisar ter certeza de que ele não fosse pego por muito tempo. TCH irritante. Ele clicou a língua. Manobrando no ar, ele evitou as correntes enquanto enviava ataques para repeli-las quando não era capaz de se esquivar. Ativando alguns domínios que aumentaram sua resistência mágica e resistência ao gelo, ele apertou o pulso e criou várias lanças de fogo e as enviou voando em direção ao céu. Despedaçando-se em uma chuva de flechas de fogo, ele mirou todos os clones. Mas quando ele viu que nenhuma das flechas conseguiu acertar seu alvo, o aborrecimento inundou sua mente enquanto seu peito estufou de raiva. Isso é bom. Se eu puder continuar com isso, ele deve ficar sem mana em 10 a 15 minutos, mais ou menos. Shiro estimou. Felizmente, o Hacking do Carrasco não estava na fase 4, ou então seria quase impossível lutar contra a menos que se esteja preparado. Isso porque na fase 4, os usuários ganham a capacidade de regenerar a mana rapidamente. Isso faz com que as 3 habilidades anteriores basicamente se tornem passivas, uma vez que a regeneração foi capaz de quase compensar o custo. Felizmente, encontrei este item nos estágios iniciais. Se eu tivesse encontrado mais tarde, eu poderia não ser capaz de combatê-lo a menos que minhas ligações estivessem curadas. Balançando a cabeça, ela continuou a garantir que o feitiço Tier 4 continuasse sem problemas. Uma vez que ela estava fazendo isso através de um catalisador, havia algumas flutuações não naturais que ela teria que resolver rapidamente. Não só isso, mas a pessoa agindo como catalisador estaria sob alguma pressão também. Diga, minha rainha. Nimue gritou. Eu entendo que são os estágios 1, 2 e 4, mas você nunca disse nada sobre o estágio 3. O que acontece se ele chegar ao estágio 3 durante esta luta? Nimue perguntou curiosamente. Se o estágio 3 acontecer, sua letalidade atingiria um nível totalmente novo. Isso porque a habilidade que ele ganha é a habilidade de levar a armadura do alvo para 0 caso uma de suas ilusões entre em contato. Uma vez que isso acontece, um simples soco dele pode ser uma ameaça de vida. Não quero azarar, mas acho que há uma grande possibilidade de ele alcançar o estágio 3 considerando como as coisas estão indo agora. Se eu me lembro, você me disse que quanto mais o usuário se entrega, mais a relíquia tira vantagem. Blitz parece muito chateado agora, então pode ser perigoso. Não se preocupe, eu lutei com alguém que usou esta relíquia antes, eu posso dizer que é quase garantida que ela vai chegar ao estágio 3 em breve. Então eu estou tentando drenar o máximo de mana que eu puder antes que esse estágio seja alcançado. Continuando o jogo de gato e rato com Blitz, Shiro ficou de olho nele para ter certeza de que ela percebe o momento em que ele está prestes a chegar ao estágio 3. Naquele momento seus feitiços parariam por um tempo, então era o momento perfeito para se realocarem. Bum! Agora, cancelando seus feitiços Tier 4, Shiro agarrou Kyomi na fenda e correu para longe. Blitz tinha chegado ao estágio 3 do Hacking do Carrasco e os riscos tinham acabado de se multiplicar por várias dobras. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snowgirl? Capítulo 332. Oportunidade. Movendo-se pelos edifícios o mais rápido possível, Shiro fez questão de olhar para trás de vez em quando para ver o progresso de Blitz na transição para o estágio 3. Durante este estágio, a mente do usuário seria corrompida por uma grande quantidade, insistindo para que eles arriscassem quase tudo para lutar contra seu inimigo. Torna-se uma situação onde ou você morre agora ou eu morro tentando. Você sabe, irmã Zona, podemos fugir rapidamente se você me deixar carregá-la. Kyomi lembrou que Shiro tinha acabado de tomar a iniciativa de agarrar sua mão e arrastá-la para longe.
Mantendo-se em silêncio, Shiro virou-se e olhou para Kyomi com uma expressão impassível. Suspirando suavemente, Shiro pulou nas costas de Kyomi. Está tudo bem? Ela perguntou, já que não queria deixar Kyomi muito desconfortável. Sim, tudo bem. Kyomi acenou com a cabeça. Se agachando ligeiramente, ela correu para a frente. A força criada a partir disso fez com que o chão debaixo deles rachasse e se quebrasse. Enquanto elas estavam focadas em fugir de Bleach, suas ações de usar a relíquia corrompida chamaram a atenção de todos que estão na guerra atual. Eles tinham visto 2 enormes círculos de feitiços Tier 4 se expandirem com o segundo criando um enorme lustre de gelo. O primeiro e o segundo príncipe estavam confusos, já que não enviaram ninguém desse calibre para lutar com o irmão. Entendendo que deve ser obra de terceiros, ambos os príncipes avançaram em direção a Bleach. Afinal, ele deve ter muito saque bom em seu inventário. Eles também queriam ter certeza de que eles viriam Bleach morrer, já que seus domínios são uma das coisas mais irritantes para lidar, especialmente quando eles colocam vários debuffs em você e ele continua a empilhar. Quanto ao grupo de Shiro, depois de se reagruparem com todos, eles foram para o orfanato. Durante sua viagem, eles claramente sentiram uma enorme explosão de mana do norte e viram a luta de Shiro com o terceiro príncipe. Afinal, as correntes de gelo eram um dos traços definidores de Shiro sempre que ela usava sua magia no gelo. Droga, desde quando Shiro foi capaz de lançar feitiços como esse? Madison murmurou depois de ver o feitiço Tier 4. Eu acho que ela poderia ter obtido ajuda. Se lembra das ligações dela? Eu não acho que ela pode lançar tal feitiço sem repercussões negativas. Lerika franziu a testa em preocupação. Vocês meninas querem ir lá e ajudá-la? Sylvia perguntou já que estava preocupada com a situação de Shiro. Não. Se você for agora pode dificultar para a mãe. Para ela precisar usar um feitiço Tier 4, deve significar que ela está em muito perigo e ela vai precisar se concentrar. A mãe é uma daquelas pessoas que luta muito bem quando ela está sem restrições. Lisandra balançou a cabeça. Afinal, ela sabia o quanto Shiro cuidava do grupo, então se eles estivessem em perigo, isso só a distrairia. Mas mesmo assim, não podemos fugir sabendo que ela está em perigo. Sylvia balançou a cabeça. E se fizermos isso? Posso construir um feitiço, mas precisarei de sua ajuda. É baseado em uma teoria que eu encontrei durante meu tempo na biblioteca. A Arin sugeriu. Que teoria é essa? A teoria é que usando várias pessoas como postos de controle e usando seus poderes na construção de um feitiço, elas poderão adicionar suas próprias partes e conceder efeitos ao resultado final. Estou pensando que, como todos nós temos habilidades de aprimoramento, talvez possamos construir um feitiço que contenha todos eles e direcioná-lo para Shiro. A Arin explicou. Isso poderia funcionar, mas podemos chegar até ela? A distância é bastante longe. Lerika franziu a testa. Não se preocupe com isso. Eu posso fazer isso já que eu tenho a maior velocidade de todos nós. Lisandra se voluntariou enquanto apontava para suas asas de anjo. Tudo bem, eu vou ver se eu posso fazer o feitiço. A Arin acenou com a cabeça. Concentrando sua mente, ela empurrou as mãos para a frente dela. Um conjunto vazio de anéis apareceu enquanto runas de feitiço começaram a esculpir-se dentro dos pontos vazios. Sylvia, já que você é a suporte, tente adicionar alguns buffos no feitiço. Lerika disse enquanto olhava para Sylvia. Eu vou tentar. Caminhando até o círculo mágico, Sylvia estendeu a mão e tentou adicionar sua própria magia nele. No entanto, no momento em que ela fez isso, o círculo desestabilizou e se despedaçou instantaneamente. A força empurrou Sylvia para trás e Shenyu rapidamente a pegou para que ela não se machucasse. O mesmo aconteceu com Arin, mas ela se estabilizou antes que alguém pudesse ajudar. Isso é um pouco problemático. Parece que o principal problema é a compatibilidade, juntamente com alguns outros fatores. A Arin franziu a testa desde que ela tinha analisado o feitiço no momento em que se desestabilizou. A principal causa foi devido a mana lutando entre si pelo domínio sobre o feitiço real, e fez com que ele se quebrasse. TCH. Essa ideia é um fracasso. Ela suspirou enquanto dava uns tapinhas a si mesma. Então não podemos fazer nada? Lerika perguntou. Infelizmente não. A Arin balançou a cabeça enquanto o grupo ia para o orfanato com decepção. Quando chegaram, ficaram um pouco surpresos ao ver os anciãos junto com as duas princesas tratando os feridos, enquanto o quarto príncipe os escoltava até a zona de evacuação mais próxima. Irmã Zona, você veio. Seri gritou depois de ver o grupo. Sim, Shiro nos disse para vir aqui enquanto ela resolvia algum problema no norte. Com como as coisas estão indo, parece que ela está lutando com o terceiro irmão. Lerika acenou com a cabeça.
Isso é um pouco preocupante. Pelo que vimos daqui, o feitiço Tier 4 anteriormente não era um produto de sua classe. A situação mais provável é que seja um item. CYRL franziu a testa. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, uma densa quantidade de mana cobriu a cidade enquanto eles olhavam para a luta em choque. Eu não acho que o terceiro irmão é capaz de ter esse tipo de poder. Cyril disse enquanto olhava para os anciãos com preocupação. Cyril se vi. Vocês duas vão apoiar Shiro já que vocês duas são as suportes com mais alto nível. Já o grupo de Shiro fica aqui por enquanto, pois é muito perigoso. Duvido que Shiro queira vocês em perigo. Em vez disso, você pode nos ajudar com os feridos e escoltá-los para as zonas de evacuação. Um dos anciãos instruiu. Ambas as princesas, Cyril e Sivi, acenaram com a cabeça e obedeceram à ordem. Dando ao resto do grupo algumas ordens, os anciãos fizeram Lisandra, Cyril e Sivi ir para o norte. Com a velocidade e facilidade de transporte de Lisandra, esta seria a maneira mais eficiente. Agarrando as duas princesas pelas cinturas, Lisandra abriu suas asas e voou em direção ao norte. Respirando fundo, Shiro enxugou o suor de sua cabeça e olhou para Bleach, que tinha acabado de fazer a transição para o estágio 3. Com a segunda habilidade do item de volta, era difícil fugir efetivamente. Se formos sorrateiras o suficiente, acha que podemos sair da área de efeito dele? Kyomi perguntou. Eu não tenho muita certeza. Felizmente, ele ainda não nos encontrou por causa da minha habilidade, mas eu não contaria com isso. Shiro respondeu enquanto tentava se levantar. Forçando seu corpo contra a parede, ela lentamente ficou de pé apenas para cair novamente. TCH. Vamos ter que atrasá-lo novamente. Ela franziu a testa. Ativando o lustre congelado mais uma vez, Shiro sabia que isso não poderia continuar por muito tempo, já que havia um limite para o quanto ela pode usar Kyomi como catalisadora. Com pouco conhecimento sobre quanta mana Bleach tem, era uma aposta continuar assim. No entanto, durante esse momento, ela sentiu a presença de Lisandra se aproximando. Lisa, você pode me ouvir? Shiro disse no fone de ouvido. Mãe? Sim, eu ouvi você. Estou entrando com algum apoio. Lisandra respondeu. Não faça isso. Se você chegar mais perto, você vai perder o controle do seu corpo. Shiro respondeu rapidamente. Por quê? Depois de entender a situação, Lisandra franziu a testa e virou-se para as duas princesas. Mamãe disse que Bleach obteve um item chamado Hacking do Carrasco. No momento em que entrarmos no alcance dele, perderemos o controle do nosso corpo e poderemos ser mortas em um golpe. Isso é ruim, não é? Cyril levantou uma sobrancelha. Claro que é. Sivi revirou os olhos. Diga, irmã, você acha que podemos remover a debuff se reforçarmos as resistências de Shiro e usarmos a limpeza nela? Cyril perguntou. Como ambas são suportes, com Cyril sendo uma médica de combate e Sivi sendo uma encantadora, elas foram capazes de fornecer cura e buffos. Eu não tenho certeza. Nós não sabemos a natureza de seu item. Sivi balançou a cabeça. Do outro lado, os olhos de Shiro brilharam depois de ouvir o que Cyril disse. Acho que podemos matar Bleach. Ela murmurou com um sorriso. Lisa, pergunte às duas com que frequência elas podem usar a limpeza. Se for dentro de 5 segundos, podemos ganhar. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 333. Plano de batalha. Tenho várias habilidades de remoção, mas mesmo depois de combar tudo, haverá uma diferença de 3 segundos antes que eu possa reiniciar o combo. Cyril respondeu depois de ouvir a pergunta de Shiro. Franzindo as sobrancelhas, Shiro se perguntou se é viável. Uma vez que o Hacking do Carrasco lança o debuff a cada 5 segundos, depois que ela removê-lo, ela estará livre para controlar seu corpo corretamente pelos próximos 4 segundos. No entanto, para uma luta de alta intensidade como esta, aquela diferença de 3 segundos onde Cyril não pode remover é extremamente perigosa. Você é capaz de cronometrar para que você possa ter uma diferença de 1 segundo entre cada lançamento? Dessa forma, podemos compensar um pouco o atraso. Shiro sugeriu. Eu posso tentar, mas eu não posso garantir nada. Cyril balançou a cabeça. Isso é bom. A propósito, sua habilidade de remoção é uma de área de efeito ou alvo único. Como sou médica de combate, minhas habilidades afetam o grupo. Quando uso minha remoção, todo mundo é afetado por ela. Cyril sorriu. Ótimo. Assim, Kyomi pode nos ajudar também. Já que Lisa está no grupo, ela pode te enviar um convite. Shiro disse enquanto olhava para Bleach que estava olhando ao redor com raiva. Atualmente, ele estava descontando seu aborrecimento sobre os aventureiros espectadores que infelizmente foram pegos na área de efeito do item.
Usando o estágio 3 de sua habilidade, ele estava estourando as cabeças dos aventureiros como se fossem bolsões de ar em uma folha de plástico bolha. Saia daqui! Bleach gritou enquanto esmaga a cabeça de um homem em suas mãos. Oh, caramba! Shiro murmurou vendo a eficácia da terceira habilidade. Diga, irmã, se você sussurrar para ele sedutoramente como antes, você acha que pode tirá-lo de sua raiva? Kyomi perguntou curiosamente. Blerg, inferno não. Shiro rejeitou instantaneamente. A ação anterior foi apenas um impulso para estender o tempo para Kyomi para que ela pudesse finalizar adequadamente Mortil. Se ela não fizesse isso para impedir Bleach de usar um domínio, havia pequena chance de Mortil sobreviver. Vendo o puro desgosto no rosto de Shiro, Kyomi ficou um pouco surpresa. Você não sempre fez acrobacias como esta antes, irmãzona? Ela perguntou. Anteriormente, sempre que ela lutava, ela sempre deixava o estado mental de seu inimigo em desordem através de conversas provocativas. Você esqueceu? Memórias. Shiro respondeu, culpando a amnésia. Justo o suficiente. De qualquer forma, Lisa, tente fazer o seu caminho até aqui sem ser detectado por Bleach. Seril, use suas habilidades de remoção para que possamos nos agrupar e praticar os tempos enquanto pudermos. Shiro instruiu. Entendi. Depois que Seril lançou sua habilidade de remoção no grupo, Lisandra mergulhou baixo e começou a voar em direção à localização de Shiro. Como ela se certificou de estar perto do chão para evitar a detecção, sua velocidade era muito mais lenta devido aos obstáculos. Uma vez que elas se reagruparam, Seril curou Shiro e Kyomi apenas para ter certeza de que eles estavam no seu máximo. Então, qual é o plano? Seril perguntou, já que ela não tinha certeza de como elas iam se aproximar de Bleach. Veja, explicando os detalhes sobre suas habilidades e como elas devem combatê-las. Shiro propôs que ela enviasse alguns clones para atacá-lo primeiro enquanto elas esperavam o momento certo. Uma vez que ela teve certeza de que o grupo estendeu o que elas iriam fazer, Shiro ativou as ilusões das fadas enquanto Seril praticava o tempo de seus lançamentos. Enquanto isso, o primeiro príncipe observava a situação de um prédio distante. Shiro parece estar lutando contra o terceiro irmão, mas ela está usando ilusões em vez disso. Neldor murmurou enquanto olhava para a cena de fora da área de efeito do item. Além disso, você sabe por que Kyomi está com Shiro? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Ele perguntou com uma carranca. Eu não sei o que a chefe do ramo está pensando. Talvez elas decidiram formar uma parceria considerando o perigo do terceiro príncipe? Um dos executivos da Sol Nascente teorizou. Talvez. De qualquer forma, vamos esperar por agora. O segundo irmão está por perto e não nos faria bem se entrarmos cedo demais. Só daria ao segundo irmão a oportunidade de nos atacar. Além disso, pelo que posso ver, se entrarmos em sua área de efeito, podemos perder o controle de nossos corpos. O primeiro príncipe disse enquanto olhava para todos os aventureiros que foram afetados pelo item. De suas expressões e corpos colapsados, ele sabia que entrar seria equivalente ao suicídio. Dito isso, como Shiro e Kyomi podem se mover sem esforço? Ele franziu a testa já que podia ver a dupla, a ilusão, lutando contra Bleach constantemente. Talvez elas usaram um item para contrariar a habilidade do terceiro príncipe? O executivo sugeriu. Seja o que for, você é capaz de me colocar em contato com Kyomi. Seria bom obter algumas informações dela agora. Entendido. De repente, sentindo seu telefone vibrar, Kyomi puxou-o para fora e viu que era um de seus subordinados ligando a. Irmãzona, meu subordinado está me ligando. Acho que é a pedido do primeiro príncipe. Kyomi falou. MN? Atenda a chamada. E enquanto isso, por que não dar a eles alguma informação falsa? Eu vou te informar o que dizer. Shiro olhou. Claro. Puxando seu próprio telefone, Shiro começou a digitar o que Kyomi deveria dizer. Olá. Kyomi respondeu. Chefe do ramo, você está lutando contra o terceiro príncipe agora? O subordinado perguntou. Sim, o que foi? O primeiro príncipe está se perguntando como você pode se mover na área. Pelo que podemos dizer, todo mundo está tendo problemas com isso. Isso. Você só precisa usar uma habilidade de remoção de debuff a cada 5 segundos para combater o item. Isso é tudo? Bem, eu suponho que não me faz mal você saber mais. Veja, eu descobri que o item dele tem 3 habilidades até agora. A primeira são ilusões sólidas, a segunda é essa zona que você pode ver agora, o que faz com que você mal possa controlar seu corpo. A terceira é a pior, pois reduz toda a sua armadura e defesa para 0 e pode matá-lo instantaneamente. Kyomi relatou enquanto olhava para Shiro com confusão. Ela não tinha certeza de por que o primeiro príncipe deveria saber tanto.
Na opinião dela, se elas queriam matar o primeiro príncipe também, elas deveriam apenas contar a ele sobre a primeira e segunda habilidade para que ele não esteja em guarda contra a terceira habilidade. No entanto, Shiro só apontou para o roteiro, já que ela tinha suas próprias ideias. Ele pode reduzir sua armadura e defesa para 0. O subordinado repetiu com choque. Sim, mas não se preocupe. Enquanto fizermos gastar sua mana mais rápido, teremos a oportunidade de acabar com ele. Você é capaz de colocar o primeiro príncipe no telefone? Ah, claro. Vossa Alteza, aqui a chefe do ramo deseja falar com você. Olá. A voz do primeiro príncipe soou. Neldor, você é capaz de obter alguns usuários da classe de suporte e me ajudar a drenar sua mana? Seria mais benéfico para nós. Além disso, o segundo príncipe não sabe os detalhes, então seria a chance perfeita de pegá-lo também. Matando 2 pássaros, ou melhor, 2 príncipes com uma pedra. Essa é uma proposta interessante. Creio que levará um tempo para os suportes chegarem, então você é capaz de segurá-lo neste local por enquanto? Deve estar ao meu alcance. No entanto, você deve notar que apesar de remover os debuffs a cada 5 segundos, ainda é arriscado, então eu agradeceria se a ajuda viesse o mais rápido possível. Claro! Desejo-lhe sorte. Terminando a chamada, Kyomi olhou para Shiro. Irmã Zona, por que contamos a ele tanta informação? Ela perguntou. Você vê, fornecendo a informação correta, podemos sentar ao lado enquanto ele lida com Bleach. E pouco antes que ele possa matar Bleach, vamos entrar e matá-lo em vez disso, conseguindo o XP. Se o segundo príncipe intervir, podemos levá-lo, já que ele não sabe o que o Requiem do Carrasco pode fazer. Shiro sorriu enquanto colocava seu foco de volta em Cyril. Atualmente, elas conseguiram obter o tempo de lançamento da habilidade de remoção. Se as coisas derem certo, Shiro deve ser capaz de reagir de acordo nesse 1 segundo e evitar um golpe fatal. Se não, ela ainda pode usar sua habilidade de rejuvenescimento e rebobinar o dano que sofreu nos últimos 10 segundos. Com isso como seu trunfo, ela basicamente tem uma segunda vida, desde que ela seja capaz de lançá-la antes que ela esteja realmente morta. Logo em seguida, Kyomi, você será vanguarda comigo enquanto Lisa vai proteger as outras 2. Nosso objetivo mudou de matá-lo para apenas aumentar seu gasto com mana, então se ficar um pouco fora de controle, sinta-se livre para apenas recuar o mais longe que puder. Shiro disse com um sorriso antes de convocar a Taraxia. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel? Capítulo 334. Supressão. Gesticulando para Cyril começar a usar sua habilidade para remover os debuffs, Shiro pulou nos telhados com Kyomi. Embora ela pudesse continuar a usar suas ilusões, seria mais rápido drenar sua mana se a verdadeira aparecesse de vez em quando. Lembre-se, eu vou atacar primeiro e você ataca quando a atenção dele estiver em mim. Shiro lembrou. Você tem certeza? Posso assumir a função de vanguarda se quiser. Eu sou de nível mais alto. Kyomi franziu as sobrancelhas. Nível não importa agora, já que ele vai reduzir sua armadura para 0. Confie em mim e siga de perto. Shiro balançou a cabeça. Se agachando ligeiramente, ela esperou pela próxima remoção antes de saltar. Afinal, seria estranho se ela de repente escorregasse um momento antes de pular. Torcendo o corpo no ar, ela enviou todas as 7 cópias da Ataraxia voando em direção a Bleach. Todas as ilusões seguiram o exemplo e copiaram suas ações junto com a ativação da refração, fazendo parecer que uma tempestade de lâminas estava prestes a furá-lo. Estreitando os olhos perigosamente, Bleach não sabia dizer qual era a verdadeira espada, então sua melhor opção era parar todas elas. Segurando seu punho, um círculo mágico gigante Tier 3 se envolveu em torno dele enquanto um pulso de energia explodiu em direção às espadas. Bum! As espadas reais foram subitamente atingidas por uma explosão enquanto as outras não foram afetadas. Imediatamente focando na verdadeira Shiro que tinha jogado as espadas, ele atacou-a. Então ele descobriu sobre as espadas reais tão facilmente, hein? Bem, não importa. Ela pensou consigo mesma. Ativando a vestimenta celestial juntamente com dissimulação falsa, ela escolheu a luz como o elemento base, a fim de reforçar sua velocidade. Cintilando para longe de sua localização, ela reapareceu atrás dele com sua espada desembainhada. Domínio da espada, caminho da espada Azura. Asterisco Puxi. Em um único momento, vários cortes rasos apareceram no corpo do príncipe enquanto Shiro estalava sua língua pela falta de danos. Sem hesitação, ela pulou para trás para evitar seu ataque, já que a mataria em um golpe. Kyomi viu isso e percebeu que era uma oportunidade privilegiada para acertar o príncipe enquanto ele estava focado em Shiro.
Cintilando atrás dele, ela estava prestes a socá-lo com seu soco flamejante quando seus controles corporais mudaram de repente. Merda! A diferença de um segundo. Ela pensou em aborrecimento. Com seu controle perdido por um segundo, ela estava aberta para o príncipe atacá-la. Felizmente Shiro ordenou que a Ataraxia focasse Bleach, dando a Kyomi o tempo que ela precisava para escapar. Olhando para as espadas que estavam parando seus movimentos, Bleach ativou outro domínio enquanto as espadas eram empurradas para trás por um campo de força. Essa lacuna de um segundo é um pouco irritante. Terei que ser um pouco mais passiva para que eu possa ajudar Kyomi a evitar danos letais. Ao contrário de mim, ela não tem a habilidade rejuvenescimento. Spear. Por que eu precisaria ir de forma passiva se eu só tenho que ter de que seu foco está em mim? Shiro pensou com um sorriso. Estreitando os olhos, ela libertou Bleach da prisão de espada improvisada. Cintilando ao lado dele com uma velocidade impressionante devido ao seu elemento luz, ela torceu seu corpo e cortou em direção ao pescoço. *Dang. Bloqueando-a com uma barreira, Bleach estendeu a mão para Shiro. Chutando o pomo de sua espada, ela virou para trás antes de criar um arco de gelo. Já que ela não queria usar a classe Nanomante agora, ela terá que se conformar com armas mágicas. O único problema é que elas causam mais dano mágico do que físico, então havia uma grande chance de Bleach simplesmente ignorá-lo com uma barreira. Puxando a corda de fio de mana do arco, uma flecha luminescente se formou entre os dedos. Bum! Disparando a flecha assim que seu temporizador entrou em outra lacuna de um segundo, ela permitiu que a força empurrasse-a um pouco para trás. Balançando o pulso para cima, Bleach criou uma barreira e refletiu o ataque de volta para Shiro. Problemático. Shiro murmurou. Assim como a segunda lacuna terminou, ela virou o corpo e desfez a flecha. Já que uma flecha grande não funciona, que tal várias pequenas que cancelariam suas barreiras? Enquanto ela não pode parar o hacking do carrasco, a magia de Bleach deve ser fácil para ela. Criando uma pequena plataforma de gelo para ela ficar, ela puxou a corda mais uma vez. Só que desta vez, ela aprimorou com o elemento luz e seu caminho celestial. Dispersar. Disparando a flecha, ela se separou em centenas de pequenas flechas enquanto Shiro ativava a análise para escanear a magia dele para que ela soubesse onde acertar. Após a ativação, os padrões de circuito em seus olhos começaram a brilhar com uma tonalidade vermelha. Se alguém olhasse para ela na escuridão, só pareceria um par de olhos vermelhos ameaçadores. Encontrei. Flexionando ligeiramente os dedos, as flechas começaram a se curvar e atingir os pontos fracos do escudo. *Ping. Quebrando-o em incontáveis pedaços, algumas das flechas até conseguiram perfurar sua pele. Gritando de dor, o elemento luz queimou sua carne. Rapidamente puxando as flechas para fora, ele olhou para Shiro. Isso não pode continuar. Preciso agarrá-la. Isso é tudo que eu preciso, então eu posso matá-la facilmente. Bleach pensou consigo mesmo. Respirando fundo, ele usou domínios para melhorar seu próprio corpo. Bum! Dando um passo à frente, ele apareceu instantaneamente diante de Shiro, que tinha ampliado seus olhos em choque. Merda! Xingando alto em sua mente, ela torceu seu corpo e evitou seu soco letal na cabeça. Se ele tivesse acertado, mesmo que ela tivesse o feitiço rejuvenescimento, ela não seria capaz de lançá-lo. Fazendo uma esfera condensada de mana na frente deles, ela detonou rapidamente para forçar os dois a se separar. Aproveitando a chance de acertar, Kyomi saltou atrás de Bleach antes de chutá-lo para o chão. *Bang. Vendo o chão rachar e quebrar por causa da colisão, tanto Shiro quanto Kyomi olharam uma para a outra antes de acenar. Sivi, dê-nos alguns bufos. Shiro ordenou sabendo que Sivi era uma encantadora. Entendido. Girando seu cajado, vários círculos mágicos Tier 3 giraram em torno dela enquanto Shiro recebia várias notificações em seu sistema. Buff recebido, 20% de chance crítica, 20% de ignora armadura, 20% de velocidade de ataque, 25% de dano de ataque, magia, 20% de velocidade de movimento. Caramba, isso é bastante notável para alguém que ainda não atingiu o rank B. Shiro elogiou em sua mente. Criando uma plataforma mais uma vez, ela sorriu descontroladamente e correu para onde Bleach tinha aterrissado. Com nível menor e contra alguém que pode potencialmente me matar com um golpe. Porra, este perigo é emocionante. Ela pensou em excitação. Apesar dos riscos, ela não conseguiu se conter de aproveitar o momento. Fazendo duas adagas de gelo, Shiro esfaqueou em direção a Bleach que a parou com um cajado. Vamos lá? Qual é o problema? Não pode me acertar? Qual é o ponto de ignorar a armadura se você não pode me acertar? Shiro zombou.
Rotacionando em seu pé, ela abriu uma brecha em sua defesa e jogou uma de suas adagas para o ar. Esfaqueando a primeira adaga em seu estômago, ela então deu um chute giratório na adaga, acertando o pomo e enviando-a direto para seu ombro. Sua praga. Movendo seu cajado, ele tentou acertar ela com vários feitiços, mas ela só pulou na fenda e se esquivou. Contornando a segunda brecha na fenda, ela saiu atrás de Bleach e enrolou as pernas em volta do seu pescoço. Caindo para trás em uma parada de mão, ela tensionou seu corpo e jogou-o no ar. Criando um arco mais uma vez, ela disparou nas costas dele. Ping. Quebrando o escudo que ele criou às pressas, a flecha perfurou sua omoplata. Virando-se para concentrar sua atenção em Shiro, ele não percebeu que Kyomi estava prestes a golpear a flecha. Bang. GAH. A força do soco não só permitiu que a flecha perfurasse seu corpo, mas também o mandasse de volta para Shiro, que estava preparando um chute. Criando uma tornozeleira de nanotecnologia que aumentou sua força e dano mágico, ela apertou os olhos e cronometrou seu chute giratório. Bang. Torcendo seu corpo para que ela chutasse a parte de trás do pescoço para acelerar sua velocidade no chão. Uma onda de choque explodiu com o impacto. Boom. Uma enorme nuvem de poeira surgiu enquanto o chão tremia por causa do impacto. Durante o golpe, ela podia claramente sentir que tinha quebrado se não fraturado o osso dele. Antes mesmo que ela pudesse se alegrar, uma lâmina de energia preta e vermelha disparou para fora da fumaça e perfurou seu coração. Expandindo-se em tamanho imediatamente, arrancou seu braço esquerdo junto com uma parte de seu torso. Ampliando os olhos, ela tossiu uma boca cheia de sangue e caiu para trás. Nem fodendo. Ele chegou ao estágio 4 já? Ela pensou em descrença. Hacking do carrasco estágio 4. Esferas escuras cercarão o usuário e atacarão com 200% de velocidade sempre que uma abertura se apresentar. Limitado a cada 10 segundos. Regeneração de mana 300%. Nanomancer Reborn. Ivy Beacon Snowgale. Capítulo 335. Suporte. Ativando rapidamente sua habilidade Rejuvenescimento, Shiro pulou, agarrou Kyomi e entrou na fenda. Sua carne estava se contorcendo ao redor enquanto se reconstruía. Apenas corra. Não lute com ele. Ele tem regeneração de mana e ataques agora. Shiro gritou com preocupação. Irmã Zona, seu peito não estava rasgado em pedaços? Kyomi perguntou enquanto seu rosto estava um pouco pálido. Eu me curei, não se preocupe. No entanto, eu não posso fazer isso de novo por um tempo, então precisamos sair daqui rapidamente. Agora que ele chegou ao estágio 4, temo que não há nenhuma maneira que podemos vencê-lo. Shiro balançou a cabeça enquanto movia seu braço esquerdo recém-regenerado. Felizmente, seu vestido foi feito de pano de monstro para que ela não precisasse correr com o peito de fora. Preparando-se mentalmente, ela pulou da fenda. Assim que elas saíram, uma cintilação de preto e vermelho os atacou e Shiro sabia que era a habilidade do item. Por mais que ela quisesse apará-lo, ele manteve o efeito ganho a partir do estágio 3. Um único toque tornaria sua armadura e defesa nulas. Portanto, sua melhor aposta era apenas evitá-lo. Ativando o caminho fantasma junto com sua dissimulação falsa, ela trocou de lugar com um de seus clones enquanto Kyomi rolava pelo chão. Bang. Sentindo que errou as duas, as lâminas voltaram para o lado de Bleach. Vamos rápido antes que o uso saia do tempo de recarga. Shiro gritou. Gesticulando para Kyomi segui-la, ela correu para longe. Ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, o trio Lisandra, Ciril e Civi já tinha começado a sair da área. Como Shiro gritou em pânico, elas sabiam que a situação era ruim. Não só isso, Lisandra tinha certeza que o HP de Shiro tinha alcançado 0 antes de se regenerar de volta ao máximo. Isso é ruim, eu não acho que a mamãe antecipou este resultado. Lisandra pensou com uma carranca. Neste ponto, mesmo com a ajuda do primeiro príncipe, matar Bleach seria semelhante a um milagre. Não queremos ir muito longe, já que minha habilidade tem uma gama limitada de efeitos. Muito longe e Shiro estará acabada. Ciril lembrou. Entendido. No entanto, eles não precisavam se preocupar com isso, já que Shiro estava correndo atrás delas. Kyomi, você é capaz de perguntar ao seu subordinado quanto tempo mais levará para o príncipe chegar? Shiro perguntou enquanto suor escorria de seu rosto. Mesmo agora, ela estava fazendo armas de gelo a fim de manter Bleach ocupado para que ele não as matasse. Vou tentar. Kyomi acenou com a cabeça. Enquanto Kyomi ligava para seu subordinado, Nimue falou sobre a possibilidade de Shiro usar sua classe nanomante. Com como as coisas estão agora, eu não vou ser capaz de fazer uma arma decente sem as lâminas me matando instantaneamente.
Eu preciso me concentrar em correr até que os escudos de carne cheguem. Shiro respondeu com um balanço de cabeça. Eles disseram que vão precisar de cerca de 3 a 5 minutos. Kyomi gritou. Merda. Diga-lhes para chegar em 1. Shiro retrucou. Segurar por 1 minuto já era um milagre, muito menos 5 minutos. Apesar de suas ligações parecerem estar à beira da quebrar, ela tinha continuamente jogado suas armas de gelo reforçadas, a fim de atrasá-lo. Mesmo alguns segundos seriam apreciados neste momento. Se eu usar meu domínio da Rainha Sylph de Es, Mundo do Trono e Encarnação Frenética Es, eu deveria ser capaz de aguentar por muito mais tempo. No entanto, se eu fizer isso, uma vez que o tempo esteja a favor da habilidade do item, eu vou ser igual a um peixe em uma tábua de cortar, incapaz de resistir. Ela pensou com uma carranca. A menos que ela possa garantir que ela pode cuidar do perigo dentro do tempo que sua habilidade Berserk estivesse ativa, não havia nenhuma maneira dela usá-la, já que só aumentaria suas chances de morrer. Eles disseram que vão tentar vir o mais rápido possível. Ok. Além disso, conte-lhes sobre sua quarta habilidade. Shiro instruiu. Mesmo que eles deveriam agir como escudos de carne, não lhe ajudaria se morressem cegamente. Ela precisava ter certeza que a morte deles valia a pena. Depois de informar seu subordinado da descrição da habilidade, Kyomi cortou a ligação e guardou seu telefone. Que problemático. Se eu soubesse que eu chegaria ao estágio 4, eu deveria ter pegado meu canhão de mão e atirado nele quando atacamos Mortil. Shiro pensou com um leve arrependimento. Pulando na fenda com Kyomi, ela rapidamente se esquivou das lâminas mais uma vez. Este jogo de gato e rato continuou por mais 1 minuto com Shiro sofrendo lesões a cada segundo. Embora nenhuma delas fosse letal, o grande número deixaria qualquer um pálido de choque. O sangue fluiu de cada uma de suas feridas, encharcando-a em seu próprio sangue. Para piorar as coisas, ela já tinha curado algumas das feridas usando seu fogo da vida. Diga, Kyomi, eles já chegaram? Shiro perguntou enquanto sua voz estava bastante fraca. Atualmente ela não tinha mais forças para fugir, então ela só podia fazer sua última parada enquanto continuava fazendo escudos de gelo para protegê-las. Mas com a força de Bleach, eles foram facilmente despedaçados. Eu não sei. Kyomi respondeu baixinho, já que ela também estava ferida. Embora ela pudesse socar as lâminas, fazer isso também a prejudicaria, já que a reação quebraria seus ossos sem sua armadura e defesa bloqueando a maior parte dos danos. Respirando fundo, Shiro decidiu ter uma última troca com o Bleach usando sua classe Nanomante. Kyomi, você pode manter um segredo para mim? Shiro perguntou seriamente enquanto sua aura queimava. O gelo se espalhou continuamente na tentativa de diminuir a investida de Bleach. Claro que sim, irmã, qualquer coisa por você. Mas considerando nossa situação, eu não acho que eu tenho a escolha. Kyomi riu tristemente. Então eu quero que você esqueça tudo o que irá acontecer nos próximos 10 minutos, tá bom? Não fale ou faça perguntas sobre o que acontece a seguir. Você é capaz de fazer isso? Shiro perguntou enquanto olhava para ela. Claro. Depois que ela conseguiu a confirmação, apesar de ser apenas verbal, Shiro decidiu avançar de qualquer maneira. Não vale a pena guardar um segredo se ela vai estar morta de novo. O relâmpago cintilou ao seu redor enquanto ela criava 2 versões da Gênesis em suas mãos. Soltando os escudos de gelo, ela facilmente tirou as armas e puxou o gatilho. Asterisco bang bang. A bala furou contra as lâminas e desviou suas direções instantaneamente. Tchê, você se divertiu e agora é hora de um pouco vingança. Shiro olhou para Bleach enquanto girava suas armas. Correndo em direção a Bleach, Shiro ativou sua habilidade análise e fez questão de examinar seus movimentos musculares para que ela pudesse reagir a tempo. Não só isso, ela vai precisar ter cuidado com as lâminas ou então ela vai morrer para sempre sem sua habilidade rejuvenescimento ajudando-a a rebobinar seus ferimentos. Olhando para Shiro, que estava constantemente fazendo armas e espadas para lutar contra Bleach, Kyomi não podia deixar de ampliar os olhos em choque. Era de conhecimento geral que as balas não funcionam em monstros devido à falta de mana, juntamente com o fato de que ninguém foi capaz de integrar totalmente a mana nas próprias armas. No entanto, esse conhecimento foi quebrado quando Shiro continuamente fez uma variedade de armas e lentamente empurrou Bleach para trás, apesar das muitas vezes que ela quase foi acertada. Com espingardas, sniper e até canhões elétricos sendo feitos a cada segundo, ela forçou Bleach a ficar na defensiva. Isso fez com que ela só precisasse se preocupar com o hacking do carrasco. Enquanto ela tentava acertar golpes letais, Bleach sempre usava o hacking do carrasco e trocava de lugar com um clone, fazendo com que o tiro errasse.
Enquanto eles pareciam estar pareados, Shiro sabia que ela ia perder nos próximos momentos. Apesar de toda sua regeneração, ela tinha menos de 2 milhões de mana sobrando, o que não era nem 10% de sua mana total. Uma vez que ela ficasse abaixo de 1 milhão, ela duvidava que poderia continuar a fazer armas eficazes, uma vez que o custo de mana seria acima de sua quantidade atual. TCH, parece que é o fim. Ela pensou em aborrecimento. No entanto, apesar disso, ela ia lutar e revidar. Mesmo que ela perca um braço ou uma perna, contanto que ela possa lutar, ela vai. Felizmente, no entanto, parece que ela não precisou arriscar tanto já que o primeiro príncipe chegou com apoio. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl. Capítulo 336. Execução. Rapidamente desmontando seus canhões de mão, Shiro virou para trás e arrastou Kiyomi para a fenda. Como o primeiro príncipe está aqui, havia uma boa chance de Bleach alvejá-lo em vez das duas. O primeiro príncipe também está no rank B, então ele deve ser capaz de fazer uma luta decente, desde que ele seja capaz de segurar suas lâminas. Shiro pensou consigo mesma enquanto corria pela fenda. Irmã Zona, o que foi isso? Eu pensei que armas não funcionam contra monstros e pessoas. Kiyomi perguntou curiosamente. Kiyomi, lembre-se, eu disse sem perguntas, certo? Shiro franziu a testa. Oh, certo. Kiyomi acenou com a cabeça e em seguida ficou em silêncio. No entanto, as perguntas ainda permaneciam em sua mente, uma vez que isso era claramente anormal. Ela sabia que não era magia de metal, já que ela não era capaz de criar coisas complicadas como armas de fogo. Espadas talvez. Mas armas de fogo? Com certeza que não. Também não foi obra da classe dela, já que não havia uma classe capaz de criar armas de fogo que ela soubesse. Além disso, ela já tinha usado algumas ferramentas de anulação de disfarce em Shiro apenas para ter certeza de que tudo o que ela viu era real. Com sua classe permanecendo a mesma, luminária elemental, ficou claro para Kiyomi que Shiro ainda era uma aventureira da classe maga. No entanto, não era hora de questionar Shiro sobre as armas. Isso pode ser deixado para depois que sobreviverem ao ataque de Bleach. Saltando da fenda, Shiro viu que Bleach já havia avançado em direção a Neldor com a intenção de matar e sabia que esta era sua melhor e possivelmente a única chance que elas tinham para sair. Rapidamente se encontrando com Lisandra e as duas suportes, elas deixaram a zona. Enquanto isso, Neldor cerrou os dentes em choque e aborrecimento. Ele não esperava que no momento em que Bleach o visse, ele o atacaria com tanta agressão. Com olhos vermelhos e uma boca babando, ele parecia uma besta que estava sedenta por sangue. TCH, isso é ruim. Onde está Kiyomi? Neldor perguntou enquanto enviava mais espadas na tentativa de conter os movimentos de Bleach o máximo possível. Não faço ideia, Vossa Alteza. A líder do ramo parecia ter desaparecido depois que chegamos. Eu digo que ela provavelmente está tentando curar alguns de seus ferimentos desde que ela ficou contra este monstro por um tempo depois de tudo. O executivo respondeu ao olhar para Bleach com uma mistura de nojo e medo. MN, de qualquer maneira, este não é um problema que podemos lidar sozinhos. Ligue para alguém que possa contatar meu segundo irmão. Teremos que formar uma aliança por enquanto ou todos morrerão. Mesmo agora minhas espadas estão sendo quebradas como palitos de dente. Neldor franziu a testa. Entendi. Ofegando ligeiramente, Shiro sentou-se em uma torre de relógio próxima enquanto Cyril a curava rapidamente. Mãe, você morreu ou algo assim? Tenho certeza que vi seu HP chegar a 0. Lisandra perguntou seriamente enquanto ficava de olho na luta atual. Sim. Se eu não tivesse a minha habilidade, eu teria morrido com certeza. Shiro acenou com a cabeça. Você foi muito imprudente, mãe. Você precisa ir com tudo e matá-los sempre que você puder, como você me ensinou. Lisandra suspirou. Eu sei, querida, eu sei. Shiro riu baixinho. Ela sabia que tinha sido um pouco imprudente, já que não queria expor sua classe muito cedo. Fazer isso representaria muitos perigos potenciais. No entanto, agora que já foi exposta, era um bom momento para dizer a existência de sua classe para outros membros do grupo. Cyril, se vi, vocês duas voltam para o orfanato. Vamos seguir depois de resolver esta bagunça. Shiro disse com um sorriso. Você tem certeza? Se você entrar em seu alcance, não podemos ajudá-la. Cyril franziu a testa. Sim, não se preocupe. Eu tenho vários feitiços de longo alcance. Shiro acenou com a cabeça. Gesticulando para Lisandra levá-las de volta, ficou apenas Shiro e Kiyomi na torre do relógio. E agora? Não podemos mais lutar com ele. Kiyomi perguntou. Não necessariamente.
Com o primeiro príncipe tomando a vanguarda, eu deveria ser capaz de acertar alguns bons golpes. Além disso, eu deveria ser capaz de fazer armas mais eficazes agora que eu posso realmente me concentrar. Shiro sorriu e se agachou. Pressionando a mão contra o chão, ela fechou os olhos e criou a sniper mais poderosa que podia fazer neste momento. Precisava ser uma que ignorasse o máximo de armadura possível junto com a velocidade de viagem da bala mais rápida. Afinal, se o inimigo mudar de lugar com um de seus clones de ilusão antes que a bala pudesse atingir, a bala seria inútil. Olhando para os nanobots que se espalharam de sua mão, Kyomi rapidamente recuou em choque. Irmã Zona, o que é isso? Ela perguntou enquanto se certificava de que não tocava neles. Afinal, quem iria querer tocar essa gosma preta e prateada que se contorcia constantemente? Basta pensar nisso como minha segunda classe. Eu tenho duas classes, uma é maga e a segunda é essa. Eu posso fazer armas que são reforçadas pela mana, tornando-a altamente eficaz contra monstros e humanos. Shiro sorriu e revelou a verdade. Claro, ela escondeu alguns detalhes, mas Kyomi não precisava saber disso. Depois de analisar as peças que ela tinha armazenado em seu banco de dados, ela pegou todas as que tinham a maior compatibilidade e fundiu-as em um projeto finalizado. Normalmente, esta seria apenas uma arma experimental que não funcionaria a menos que ela passasse por vários estágios de teste. No entanto, como ela havia usado peças finalizadas com um projeto base, o resultado foi um sucesso garantido. Dito isso, para trocar por um sucesso garantido, não tem os melhores atributos que já vi. Eu lhe daria uma nota mal passável. Shiro pensou consigo mesma enquanto a sniper se construía. Equipada com um acelerador bastante decente, juntamente com várias bobinas para aumentar a mana que pode conter. A velocidade da bala desta sniper estava em um nível totalmente novo. Com a sniper pronta, ela fez um tripé e colocou o corpo no chão. Olhando através do escopo, ela ativou sua habilidade de análise e tentou ver se ela podia ver seus movimentos musculares como de costume. Funciona. Ela pensou com um sorriso. Agora que ela é capaz de ver seus movimentos, era uma chance perfeita para ela causar um monte de dano. Kyomi, você quer uma sniper também? Eu posso fazer uma para você. Shiro ofereceu. Claro, por que não? Já me diverti disparando armas antes. Agora que elas não funcionam contra humanos ou monstros, elas são usadas principalmente para esporte. Kyomi acenou com a cabeça quando Shiro flexionou os dedos e fez uma segunda sniper para ela. Você deve ser um pouco mais cuidadosa, já que o recuo é muito forte nesta arma. Entendido, irmã? Por mais que ela quisesse continuar a questionar, parecia que Shiro não queria dizer mais, já que ela apenas deixou de lado. Há mais nisso do que amnésia. Ou então como a irmã conseguiria uma segunda classe como esta? Se o governo soubesse, eles sem dúvida forçariam a responder, já que a existência de armas que podem prejudicar monstros ajudará muitos níveis mais baixos. Infelizmente isso também significaria que as pessoas podem se matar muito mais facilmente nos níveis mais baixos. Kyomi pensou com preocupação. Asterisco Bang. Cortando seus pensamentos, a sniper de Shiro disparou uma bala que deixou um leve rastro de luz e penetrou profundamente no braço de Bleach. Asterisco KCH. Ting. Carregando a segunda bala, Shiro não vacilou e puxou o gatilho. Agora que Bleach tinha a guarda baixada, ela teve que capitalizar na abertura que sua primeira bala se abriu. Quanto ao primeiro príncipe, embora não soubesse o que tinha acontecido, ele sabia que precisava agir rápido. Estalando os dedos, uma série de espadas se materializou no céu e esfaqueou em direção a Bleach. Com todos os ataques vindo em sua direção, a única coisa que restou na mente de Bleach foi sobreviver. Pegue tudo, tudo, enquanto eu puder sobreviver e todos morrerem aqui e agora. Ele gritou, confundindo aqueles ao seu redor. Uma névoa negra eclodiu ao seu redor quando seu corpo começou a inchar e mudar. Não no meu turno, vadia. Shiro murmurou e criou um pequeno chip antes de inseri-lo em sua sniper. Não tinha como ela deixá-lo entrar no estágio 5. Além disso, Bleach estaria no seu ponto mais fraco entre cada fase de transição, então esta era a melhor oportunidade para ela. Boom! Depois de inserir o chip, um círculo mágico gigante Tier 3 se expandiu sob ela enquanto várias camadas de círculos mágicos envolviam o cano. Sentindo a mana desenfreada surgindo em direção a Shiro, Kyomi ficou surpresa que um aventureira Rank C poderia até causar tal fenômeno. Ignorando a dor de seus ligações, Shiro até ativou sua habilidade Berserk para garantir que esta bala seria letal. Puxando o gatilho, a sniper imediatamente se partiu em pó enquanto a força da bala enviou Shiro e Kyomi voando para longe da torre do relógio. Asterisco Bang.
Antes que alguém percebesse, a cabeça de Bleach foi completamente apagada junto com todo o resto atrás dele. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 337. Massacre. Ignorando sua notificação de nível, Shiro desmantelou sua sniper e correu em direção ao cadáver. Ela rapidamente vestiu uma nova roupa e máscara enquanto fazia 2 canhões de mão. Afinal, eles não precisavam saber que era ela. Escondendo a cor do cabelo junto com seu ID, ela se certificou de que ninguém sabia sua verdadeira identidade. Irmã Zona espere. Kyomi gritou. Ela nem testou a sniper, afinal. Apenas fique para trás. Essa habilidade Berserk não é exatamente o mais gentil para os meus aliados. Shiro respondeu rapidamente, já que ela podia sentir sua intenção de matar aumentar a cada segundo que passava. Seria melhor que ela o usasse em seus inimigos enquanto reivindicava o cadáver do que estar perto de seus amigos. Rapidamente jogando um fone de ouvido para Kyomi, ela mergulhou na fenda e reapareceu perto dos reforços do primeiro príncipe. Respirando profundamente, ela saltou para o ar e apontou suas armas para os mais próximos do cadáver de Bleach. Asterisco bang bang bang. Disparando alguns tiros com precisão ideal, ela estourou suas cabeças. Intruso! Um dos aventureiros gritou. O primeiro príncipe foi o primeiro a reagir quando enviou várias espadas voando em sua direção. No entanto, Shiro apenas zombou da tentativa. Rotacionando em seu pé, ela fez seu caminho de lâmina em lâmina e usou-as como suas plataformas para aumentar sua velocidade. Sem dizer uma segunda palavra, ela se jogou no ar e apontou sua arma para a cabeça do príncipe. Normalmente, ela não seria capaz de fazer isso, mas com a habilidade Berserk aumentando ainda mais seus atributos em 150%, ela era quase 3 vezes mais forte do que ela seria normalmente. Asterisco bang. Ping. Bloqueando rapidamente a bala com uma de suas espadas, o primeiro príncipe foi enviado deslizando para trás pela força. TCH espada dura. Shiro pensou consigo mesma enquanto recolhia o saque. Pegue ela. Não deixe que ela pegue esse item. Neldor gritou com raiva e confusão. A principal razão era porque uma bala não deveria nem mesmo representar um perigo para ele quando se tratava de conhecimento comum de que as armas eram obsoletas. Com o cadáver gigante desaparecendo, foi revelado que Shiro estava cercada por dezenas, se não centenas de aventureiros, todos sob o comando do primeiro príncipe. Não desperdice palavras e apenas a mate. O primeiro príncipe ordenou. Ele não ia negociar desde que receberia todo o inventário dela no momento em que ela fosse morta. Além disso, ela tinha feito um atentado contra sua vida, então tais ações exigiram que ele retribuísse o favor. Clac! Apertando o interruptor em seus canhões de mão, Shiro estreitou os olhos e sorriu. Asterisco KRRRRRR. Com o sangue dela indo a todo vapor, o ambiente dela começou a congelar. Naturalmente, os humanos não eram exceção. Com os aventureiros próximos congelados por sua magia, era apenas uma questão de atirar em alvos imóveis para Shiro. Um simples passeio no parque. Que resultou no sangue de dezenas sendo jorrado para todos os lugares. Asterisco bang 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 bang. Disparando suas armas sem um momento de descanso, Shiro garantiu que seu jogo de pés também fosse ativado para que eles ignorassem sua presença até o próximo tiro. Olhando para o campo de batalha frenético, Neldor não podia deixar de sentir medo. Claro, a forma monstruosa gigante de 100 metros de altura de seu terceiro irmão era assustadora, já que ele poderia matá-lo instantaneamente. Mas ter um pequeno alvo que você não poderia manter o controle era praticamente combustível de pesadelo. Magos, use seus feitiços de controle. Tanks, prepare suas provocações de área. Ele comandou desde que o campo de batalha precisava ser controlado se eles quisessem sobreviver. Bull. Shiro sorriu quando ela apareceu diante dele. Seus olhos vermelhos brilharam ligeiramente devido aos efeitos de sua habilidade, bem como análise. Atirando em ambas as rótulas, Shiro forçou o príncipe no chão antes de girar atrás dele e apontar seu cano ao lado de sua cabeça. Bum! Antes que ela pudesse atirar, uma barreira se expandiu para fora e a impediu de matá-lo. Uma pena, barreiras são inúteis contra mim. Shiro riu. Focando sua visão na composição da barreira, ela mudou seu canhão de mão secundário em uma adaga antes de jogá-la no elo fraco. Asterisco ping e bang. Cronometrando para que a bala contornasse a barreira assim que se partisse, ela conseguiu arrancar um pedaço da bochecha do rosto dele. TCH, a pontaria ficou um pouco torta devido ao rebote inicial da barreira. Shiro franziu a testa e apontou sua arma mais uma vez. Infelizmente uma lança apareceu em seus periféricos antes que ela tivesse a chance de atirar. Asterisco bang.
Chocado com a súbita bala de sniper que quebrou a lança ao meio, Shiro aproveitou este momento para disparar uma bala no crânio de Neldor. Você upou. Não se preocupe, irmã Zona, eu te cubro. Eu sou muito bom em atirar, sabe? A voz atrevida de Kyomi soou no fone de ouvido no que Shiro só podia sorrir. Vamos brincar um pouco então, irmã. Shiro respondeu e acrescentou, irmã, no final depois de um pouco de hesitação. Uma vez que Kuromi disse a ela para cuidar de Kyomi e que ela estava vivendo como ela agora, ela poderia muito bem aceitar o fato de que Kyomi seria sua irmã a partir de agora. Tiros e sangue voaram por toda parte no campo de batalha enquanto os aventureiros estavam sendo dominados por 2 atiradores. Com a inexperiência de Kyomi como atiradora, Shiro teve que lembrá-la de mudar de local. Uma vez que ela foi capaz de redirecionar muito de sua intenção de matar para seus inimigos, ela foi capaz de evitar a ideia de disparar suas armas em direção a Kyomi. Claro, não era como se sua força de vontade fosse fraca para ela realmente ser tomada assim. Desde que os aventureiros não eram burros o suficiente para realmente ficar por perto, isso forçou Shiro a persegui-los ao redor da área, limitando a quantidade de mortes que ela poderia ter obtido. Olhando para baixo em seu temporizador, Shiro franziu a testa quando percebeu que era quase hora da habilidade Berserk acabar. TCH, e eu estava começando a entrar no ritmo das coisas. Ela pensou com um suspiro. Kyomi, vamos parar aqui. Meu temporizador está prestes a acabar e no momento em que a reação bater, eu vou ser carne morta. Shiro gritou antes de sair pela fenda. Claro, ela não se esqueceu de deixar para trás um pequeno presente de despedida só para conseguir mais alguns abates. Granada de pulso de mana aprimorada. Bum! Assim que ela entrou na fenda, um pulso de energia explodiu e evaporou tudo em seu caminho. Aqueles que tentaram colocar barreiras notaram que a mana no ar estava muito desenfreada para controlar muito menos para fazer uma barreira. O único resultado para eles foi a morte natural. O que foi aquilo, irmã Zona? Kyomi perguntou depois de ver a granada de pulso de mana causar estragos. Aquilo? Apenas um gostinho do que está por vir quando eu estiver em um nível mais alto. Shiro respondeu com um sorriso. Droga, se eu não soubesse, diria que sua segunda classe é igual ou melhor que sua classe principal. Tem certeza que é isso que uma subclasse pode fazer? Kyomi perguntou com uma sobrancelha levantada. Sim, pense nisso como uma classe mecânico. Shiro deu de ombros. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, ela sentiu seu peito apertar quando ela caiu no chão. Com olhos vermelhos e sangue saindo da boca, o corpo de Shiro tremeu intensamente da dor, mas ela não era capaz de dizer uma única palavra. Irmã Zona. Kyomi gritou em choque e rapidamente arrastou Shiro para suas costas. Vendo seu rosto torcer pela dor até mesmo pelo movimento mais simples, Kyomi sabia que esta era a reação de sua habilidade Berserk. No entanto, apesar de seu tempo como líder de ramo, ela nunca tinha visto uma habilidade Berserk que teve tal reação sobre o anfitrião. Droga, é melhor não ter nenhum efeito duradouro. Kyomi pensou consigo mesma enquanto levava Shiro para longe do campo de batalha. Que porra aconteceu durante o tempo em que estávamos a caminho daqui? O segundo príncipe perguntou em descrença quando viu o estado da área norte. Cadáveres e marcas de sangue podiam ser vistos em todos os lugares enquanto uma cratera medonha era visível não muito longe da torre de vigia do norte. Parece que o primeiro príncipe foi emboscado por um terceiro depois que o terceiro príncipe foi morto. Conseguimos algumas imagens do que aconteceu, mas é um pouco curto. Um dos aventureiros estava transmitindo a luta na rede antes do sinal ser cortado, sinalizando sua morte. Puxando o tablet, o subordinado mostrou ao segundo príncipe o clipe. Olhando para o clipe que revelou uma sombra cintilante que parecia segurar 2 armas e matar pessoas como se fossem formigas, o segundo príncipe empalideceu. Vendo como seu primeiro irmão foi tratado tão facilmente, o único pensamento que ele tinha em sua mente era fugir deste país. Ele não se sentia seguro com uma existência como esta não muito longe de onde ele estava. Espalhe a notícia. Peça às autoridades para vir aqui e ajudarem. Use essas armas como desculpa, essa coisa deve ser contida quando o governo chegar aqui. O segundo príncipe instruiu às pressas antes de deixar a área. Mal sabia ele, a coisa estava em estado crítico dentro da área de primeiros socorros do orfanato. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgell, capítulo 338. Avanço de nível. Uig, gemendo ligeiramente as ações de Shiro fizeram com que Lerika rapidamente andava para seu lado. Você está se sentindo melhor, Shiro? Lerika perguntou em preocupação já que quando Kyomi a trouxe até eles, Shiro estava completamente coberta de sangue e tremia continuamente. Ah, eu acho.
Shiro respondeu lentamente, já que doeu bastante até mesmo para falar. Olhando para si mesma, ela percebeu que estava enrolada da cabeça aos pés em ataduras. O que aconteceu? Isso é por causa da reação da minha habilidade? Ela perguntou enquanto tentava se sentar. No entanto, Lerika balançou a cabeça e fez com que ela deitasse o corpo de volta. Sim. Dito isso, por que a reação é tão forte? Seus órgãos internos foram fortemente feridos junto com fraturas ao longo da maioria de seus ossos. Se não fosse por sua regeneração passiva e a ajuda de Sylvia e Cyril, havia uma chance de você ter morrido. Entendi. Suponho que ter uma habilidade Berserk que vai torná-la quase 3 vezes mais forte fará isso com você. Shiro riu antes de vacilar da dor. Descanse por enquanto. Nós vamos atualizá-la sobre o que aconteceu mais tarde. Lerika suspirou e saiu do quarto. Ela precisava informar os outros que Shiro tinha acordado. Vendo Lerika sair, Shiro sorriu suavemente antes de balançar a cabeça. Nimue, você está aí? Sim, estou. Por favor, evite usar essa habilidade Berserk se puder, tanto para o seu bem quanto para o meu. A voz cansada de Nimue soou. Por quê? Droga. Você sabe o quanto eu precisei fazer para ter certeza de que suas ligações não seriam quebradas no meio da luta. Sua habilidade Berserk faz você ignorar uma certa quantidade de dor durante sua utilização, o que inclui suas ligações. Se eu não estivesse aqui, suas ligações teriam sido quebradas mais uma vez. Nimue gritou em protesto. Eu estava me perguntando por que eu fui capaz de usar minhas armas tão facilmente, apesar de ter sentido dor no início da luta. Shiro pensou indiferentemente. Puxi. Oi, eu vou bater em você, entendeu? Por favor, pare de dificultar meu trabalho. Você só reparou 7%, então tenha em mente que precisa ter cuidado com a quantidade de mana que você usa, tá bom? Ela suspirou. Entendi. Vou perguntar a Shen Yu sobre obter mais pílulas de renascimento de Nantian. Enquanto eu tenho a receita para o renascimento de Borealis, eu não sou capaz de obter os ingredientes ainda. Shiro balançou a cabeça. Com tantos materiais super raros que o renascimento de Borealis precisava, não havia dúvida de que animais fortes estariam presentes nas proximidades para que possam usá-los para si mesmo. Há apenas alguns materiais no mundo. Quem sabe quando eu vou ser capaz de obtê-los? Perseverança, minha rainha. Além disso, mesmo que não consigamos o renascimento de Borealis, você não pode ficar com as pílulas de renascimento da Fênix para aumentar sua porcentagem? É verdade. De qualquer forma, chega disso. Eu preciso ver o quanto eu upei depois que pequeno show de mais cedo. Olhando para seu nível e atributos, Shiro ampliou os olhos de surpresa. Nome, Shiro, enfraquecida, 4 dias. Raça, fada mística. Título, monstro avançado, 312-1000 humanos abatidos fratricídio, criadora da série Inferno Congelado, incompleto. Criadora do caminho Azura do estilo Yin, buscadora das verdades, revolucionária. Imperatriz dos elementos ex. Nível 95. Classe: Rainha Sylphid Mística, SSS, Ascendente Nanomante, ex. HP 1.000.000 10.312.500 enfraquecida. MP 5.000.000 22.281.250 enfraquecida. STR 60.000 30.000. VIT 55.000 27.500. INT 100.000 115.000 57.500 5.750. AGI 65.000 32.500. DX 50.000 25.000. DEF 35.000 17.500. Igual bônus de título 50%. Lágrimas da Rainha Sylphid 5% INT armadura, igual passiva da armadura. Pontos não distribuídos, 15.000 0. Harmonizações. Gelo astral, Tier 3. Relâmpago, Tier 3. Metal, Tier 3. Sombra, Tier 3. Aprimorado com a vontade da calamidade. Estrela negra, Tier 3. Luz, Tier 3. Fogo, Tier 3. Vento, Tier 3. Terra, a Tier 3. Água, Tier 3. Madeira, Tier 3. Saldo, 57 erins de prata 247 erins de bronze 5.24 trilhões de USD. Habilidades, Rainha Sylphid Mística. Sopro elemental, ilusões das fadas, força dos elementos, vestimenta celestial, ex-magia elemental Tier 3, passo largo da fenda, ex-domínio da Rainha Sylphid E, habilidade de monstro, rejuvenescimento, ex-encarnação frenética, ex-mestre elemental básico, assistência espiritual.
Nanomante, Engenharia de Nanotecnologia Tier 3 Análise, Série Inferno Congelado, Sono Congelado Fogo Infernal Azur Lança Boreal Lustre Congelado, Artes Curativas Antigas, Fogo da Vida, Caminho da Ascensão, Caminho Fantasma Caminho da Espada Azura Caminho Celestial Caminho Berserker, Habilidades de Espada, Refração Domínio da Espada. Outras, Minimapa, Inspeção, Disfarce, Barreira de Mana, Combustão, Constelação Celestial, Aurora, Artes de Quimera, Trono do Mundo das Mil Transformações, Dissimulação Falsa, Habilidades Compartilhadas e Fortalecimento da Estrela Negra, Tier 3, Corrente de Gelo, Tier 3, Manto das Sombras, Tier 3, Serafim da Estrela Negra, Tier 3. Em uma única noite, ela aumentou seu nível para 95. Embora sua armadura tenha se tornado inútil, devido ao fato de que ela estava mais de 5 níveis acima do nível base, ela poderia facilmente levá-la para Helion e ver se ela poderia atualizá-la. Além disso, com a quantidade de saques que ela tinha enfiado em seu inventário devido ao terceiro príncipe, ela deveria ter mais do que suficiente. O único arrependimento que ela teve foi o fato de que ela não chegou a recolher o cadáver do primeiro príncipe. Com sua autoridade e tamanho de seu grupo, não havia dúvida de que ele teria possuído um monte de itens bons. Balançando a cabeça, ela ignorou por enquanto e se concentrou nas duas novas habilidades que ela conseguiu com seu nivelamento. Ambas as habilidades eram passivas que melhoraram seu combate. O primeiro foi o Mestre Elemental Básico. Com essa habilidade, ela agora teve acesso aos elementos básicos que compõem a base de cada mago. Olhando para seus stats, ela podia ver a adição das harmonizações Tier 3 de fogo, vento, terra, água e madeira. Com 11 elementos sob seu controle, tanto sua vestimenta celestial, quanto a Taraxia ganharam um impulso significativo. Das 7 espadas iniciais, ela agora poderia fazer 12 espadas. Um para cada elemento e um para a espada base. Quanto à segunda habilidade, assistência espiritual, enquanto houver um grande corpo de espíritos elementares por perto, seus feitiços ficarão sobrecarregados e causarão mais danos. A melhor parte dessa habilidade era que não se limitava aos espíritos que tinham ganhado uma forma física e sensibilidade. Incluía aqueles que estavam em processo de amadurecimento. Um exemplo disso seria se ela estivesse no meio de um lago de lava, qualquer magia tipo fogo que ela usa se tornaria sobrecarregada. Acho que faz sentido que a Rainha dos Espíritos possa usar todos os elementos. Faz você pensar, não é? E se houvesse um Mestre Elemental avançado ou talvez até mesmo uma habilidade Mestre Elemental completo? Shiro pensou com um sorriso. Isso é óbvio. As rainhas anteriores receberam a habilidade Mestre Elemental avançado, o que significa que elas eram os piores adversários para qualquer mago. No entanto, apesar de seus níveis e talento, nenhuma foi capaz de obter um Mestre Elemental completo, então eu nem tenho certeza se tal habilidade existe. Nimue encolheu os ombros, mas por dentro ela se sentiu orgulhosa. Shiro estava finalmente se preparando para ser uma rainha Sylphid adequada com essas habilidades sob seu controle. Infelizmente, se ela está disposta ou não a sentar-se e cuidar do reino era outra questão que Nimue não queria pensar agora. O que importa é que Shiro restabeleça o poder dos espíritos para que eles não fossem mais caçados para se tornarem baterias. Bem, isso só me dá algo para me esforçar, não é? Não há melhor sentimento do que fazer algo que seus antecessores não conseguiram. Shiro sorriu. Depois de falar um pouco mais com Nimue, ela decidiu olhar para a relíquia amaldiçoada. Por mais que ela quisesse reciclá-la e ganhar suas habilidades, as maldições seguem com a habilidade e lentamente corromperiam sua mente e alma. Portanto, a melhor opção era destruí-la completamente. Para destruir esta relíquia, terei que levá-la à igreja e enfraquecer sua corrupção primeiro. Afinal, sem água benta adequada para enfraquecer a corrupção até certo ponto, a relíquia só se repararia ao longo do tempo. Shiro pensou com uma carranca. Felizmente, com o apoio dos anciões, ela deve ser capaz de reunir um pouco de água benta sem muito incômodo. Nos dias seguintes, Shiro se concentrou na recuperação enquanto o grupo se propôs para ajudar na limpeza. No entanto, por alguma razão desconhecida, o segundo príncipe não pôde ser encontrado para que as pessoas só pudessem especular que ele tinha perdido sua chance de ser o rei. Com apenas o quarto príncipe com 3 princesas, era natural que o povo assumisse que o quarto príncipe ascenderia como rei. Mal sabiam eles, Shiro tinha outros planos, já que estava claro que ele não tinha tal desejo. Enquanto isso, os agentes do governo chegaram no 5º dia após o conflito. Nanomancer Rebor, Ivy Bican a Snowgell, capítulo 339, Ladina Assassina.
Vamos ver, meu corpo está praticamente recuperado, exceto por alguma fadiga muscular. Shiro disse enquanto fazia um alongamento no corpo. Estou surpreso o quanto você se recuperou. Mesmo que seja devido ao limite de tempo da reação, seus ferimentos foram bastante medonhos, sabe? Lyrica riu. MN, eu suponho que sim. A propósito, Kyomi disse alguma coisa sobre a facção? Eu acidentalmente matei alguns de seus subordinados, afinal. Shiro sorriu vergonhosamente. Por mais que quisesse salvar os subordinados de Kyomi, ela não estava na situação para escolher quem eram seus inimigos. Todos na frente dela eram inimigos naquele momento. Não, nós não ouvimos muito dela ainda. Acho que tem muito a ver com a quantidade de arquivos que ela precisa completar por causa de tudo. Afinal, as baixas para a luta são enormes. Lyrica deu de ombros. MN. De qualquer forma, você quer visitá-la em sua filial da facção. O resto do grupo está ocupado ajudando a todos e não há muito que possamos fazer de qualquer maneira. Shiro sugeriu com um sorriso. Claro, estou bem com isso. Vestindo um vestido casual que ela tinha em seu inventário, Shiro pegou um chapéu junto com um véu de rosto inferior. Então, alguma razão para você estar vestida assim? Lyrica perguntou. Não que ela estivesse reclamando, afinal. Bem, eu não posso ficar vestindo de preto o tempo todo. Além disso, eu me tornei um pouco famosa na internet devido ao show que eu fiz. Shiro riu. Durante os 5 dias de descanso que ela teve, ela viu o quão famosa ela tinha se tornado na rede. Em níveis baixos e altos, era inédito usar uma arma tão eficazmente. Todos perguntavam se era uma arma experimental ou não e alguns até questionam a legitimidade. No entanto, uma vez que as notícias sobre a guerra de Miriel se espalharam, todas as dúvidas foram deixadas de lado. Afinal, a carnificina e a morte não podiam ser falsificadas. Havia vários alcunhas que as pessoas lhe davam e alguns deles a faziam corar em constrangimento. Artilheira camuflada, deusa armada e o mais comum, ladina assassina. Ninguém sabia de sua identidade, mas havia pessoas entrando em Miriel só para ver se tinham a chance de vê-la. Alguns deles até conseguiram recriar réplicas de suas armas para quem as quisesse. Ver as réplicas das armas dela a lembrou um pouco sobre o mercado de armas em área. Naquela época essas armas estavam sendo enviadas por todo lugar. O herói e eu tivemos que passar por uma provação para fechar as maiores lojas ilegais, mas nunca pudemos nos livrar delas. Espero que isso não aconteça neste mundo ou então as lutas dos aventureiros de nível inferior seriam mais sangrentas, especialmente nas noites de leilão. Shiro pensou com um balanço de cabeça. Os humanos são assim. Dê então uma dica de qualquer coisa que possa ser usada como arma e suas imaginações fariam o resto do trabalho. Mesmo se você tentar o seu melhor em parar o uso de tais armas, eles vão encontrar uma maneira de usá-las ou encontrar uma alternativa. Vendo você usar suas armas, não há dúvida de que as pessoas começarão a pesquisar armas muito mais. O que você fez antes pode ser apenas o catalisador para algo maior, você só não sabe ainda. Nimue respondeu com uma risada. Bem, olhe para você sendo toda filosófica. Suponho que você não gosta do fato de que eu expus uma arma tão perigosa. Nem por isso. Na verdade, estou muito feliz. Com as armas se tornando uma prioridade, os humanos estarão muito ocupados lidando uns com os outros em vez de lidar com a raça espiritual. Isso deve dar à minha raça alguns anos para relaxar e não se preocupar em ser capturado. Nimue deu de ombros. Assim como Shiro, ela não era uma santa. Ela era apenas um espírito egoísta que não se importava muito com outras raças enquanto ela sobrevivesse. MN, é inevitável, eu suponho. Shiro murmurou com um sorriso suave. O que é inevitável? Lyrica perguntou, já que ela estava curiosa sobre por que Shiro disse isso de repente. Nada demais. Só o fato de que eu tenho que enfrentar a velha família do meu corpo novamente. Desde que conheci a irmã, eu provavelmente deveria conhecer os pais mais cedo ou mais tarde. Shiro respondeu. Verdade. O que você vai fazer sobre isso? Quero dizer, a amnésia não pode cobrir muito. Se eles fizerem testes em você, eles não descobrirão que você sabe. Lyrica franziu as sobrancelhas. Eu vou atravessar essa ponte quando chegar nela. Agora quero terminar com este país. Estou pensando em deixar Cyril se tornar rainha já que você não quer. Com algumas orientações dos anciãos, tenho certeza que ela será uma governante decente. Além disso, o quarto príncipe pode apoiá-la. Shiro, tem certeza que não está apenas empurrando seu trabalho para os anciãos? Lyrica riu. Eu sou tão sem vergonha? Sim, você é. Se você pode esfaquear a bunda de um homem, você pode empurrar o trabalho para outra pessoa.
Lerika respondeu com um sorriso. Não posso discutir isso. Mas sim, não há muito que possamos fazer. Não há candidatos adequados, então eles só podem nutrir um do zero. O quarto príncipe está fora de questão, o mesmo com Sivi, já que ambos não têm interesse. Com você vindo conosco, isso só deixa Ciril se quisermos manter o sistema atual, embora com alguns pequenos ajustes. Ela também é meio vampira, fazendo sua vida muitas vezes mais longa. Ah, nós chegando à filial da Sol Nascente. Shiro observou que parecia quase o mesmo que os edifícios da guilda, além de algumas mudanças ao redor das bordas para torná-lo mais a cara da facção. Entrando, ela disse à recepcionista que tinha um encontro com a líder da filial. Senhorita Shiro, nossa líder da filial está em uma reunião de emergência. Se você quiser, você pode esperar nas salas privadas para ela terminar. A recepcionista respondeu pedindo desculpas. Não tem problema. Posso incomodá-la para nos mostrar o caminho? Shiro perguntou com um sorriso. Claro, siga-me. Seguindo atrás da recepcionista até a sala de espera privada, Shiro sentou-se e colocou seu chapéu de volta em seu inventário. Cruzando as pernas, ela tirou o que parece ser uma xícara de chá. Nunca soube que gostava de chá. Lerika não podia deixar de murmurar. Oh, isso não é chá. Shiro balançou a cabeça. Não é? O que é então? É só um suco que eu encontrei. É muito bom, quer experimentar? Shiro ofereceu. Eu estou bem. Mas por que está usando uma xícara de chá? Haha, veja, beber em uma xícara de chá junto com meu traje atual me faz parecer bastante refinada, não? Shiro sorriu e cruzou as pernas. Colocando a xícara de chá ao lado, ela começou a olhar na web enquanto esperava que eu me vir. Vamos ver. O que mais eu preciso fazer neste país? Preciso primeiro tirar Iziuel da prisão dela e lidar com aquela muda de árvore do mundo. Depois disso, preciso ver se consigo que Elion atualize minha armadura para mim. Dessa forma, eu não desperdiço um efeito de conjunto tão bom. Ela pensou consigo mesma. Inclinando-se ligeiramente para trás, ela então se perguntou para onde ela deve ir a seguir. Desde que deixaram Nova York, não foi exatamente a escolha deles em qual área eles iam. Foi devido à evacuação ou à facção. Acho que vou precisar subir para o nível 100 primeiro e alcançar o rank B. Depois disso, eu posso ir procurar Yuki. Depois de esperar por um tempo, Kyomi finalmente entrou na sala de espera privada parecendo muito cansada. Você está bem? Shiro perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Sim, apenas alguns agentes do governo vindo me questionar sobre o que aconteceu. Eles descobriram que eu estava lutando contra Bleach durante o tempo que o primeiro príncipe estava se preparando. Então eles esperavam que eu tivesse alguma ideia sobre uma certa ladina assassina que tinha usado um par de armas. Kyomi disse com um sorriso. Urg, você sabe que eu não gosto do apelido. Shiro suspirou enquanto Kyomi ria. Eu sei. Não se preocupe, porém mandei-os embora dizendo que eu estava em estado crítico e precisava me recuperar. Então, chega disso. O que te traz aqui hoje, irmã? Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 340. Solução. Bem, eu só estou aqui para visitá-la desde que você tem estado muito ocupada. Além disso, todo mundo está ajudando na limpeza da cidade depois da luta. Shiro deu de ombros. Então no final, você está entediada e decidiu visitar sua irmã, hein? Kyomi riu. Basicamente. Lerika suspirou. Bem, por que você não tentar fazer algumas dungeons? Não é o momento perfeito? Você está quase no nível 100 e os príncipes não estão mais gerenciando as dungeons de alto nível, Kyomi sugeriu enquanto se sentava. Eu suponho que sim. Bem, ignorando isso por enquanto, quais são seus planos agora, Kyomi? Shiro perguntou. Acho que provavelmente vou voltar para o Japão e me encontrar com a prima. Precisamos vê-la, lembra? Certo. Yuki disse isso, não é? Shiro acenou com a cabeça depois de uma pequena pausa. Na carta que Yuki havia dado a Kyomi, ela havia mencionado que ela enviou uma carta para Keiko também. Onde é a sede? Eu posso encontrá-la lá quando eu terminar o meu negócio. Shiro perguntou. É em Tóquio. No entanto, tudo bem se eu te seguisse por um tempo? Eu não vi você em tanto tempo depois de tudo. Kyomi perguntou com um sorriso esperançoso. Claro que eu não vejo por que não. Depois de falar por um pouco mais de tempo, Shiro voltou para o castelo com as duas, já que ela queria falar com Iziuel. Dizendo-lhes para continuarem sem ela, ela chegou de volta à sala onde a árvore do mundo reside. Ei, estou de volta! Shiro gritou. Você finalmente voltou. Seus ferimentos estão totalmente curados? Eu vi a sua luta contra aquele monstro. Iziuel respondeu com preocupação. Não se preocupe com isso, haha.
Eu tive 5 dias para me recuperar totalmente. Shiro riu. Olhando para a árvore do mundo que parecia bastante dócil agora, Shiro viu que ela avançou com suas raízes como se estivesse pedindo mais comida. Você quer nutrientes de novo? Shiro perguntou curiosamente. Balançando suas raízes para cima e para baixo, ele tentou imitar um movimento de acenar. Pegue um pouco então. Shiro deu de ombros e mandou um tufo de fogo da vida. Absorvendo o fogo alegremente, as raízes dançavam com alegria. Ignorando a árvore por enquanto, Shiro ativou sua habilidade de voo e voou para o ar. Vamos ver Nimue e Izuel, você tem alguma ideia de como eu posso tirá-la? Ela perguntou. Honestamente eu diria que é apenas uma questão de alimentar a árvore do mundo com nutrientes suficientes para que ele libere Izuel sozinha. Nimue respondeu. E você Izuel? Você tem alguma ideia? Não. Estou aqui há tanto tempo que nem me lembro, então não sei como sair. Izuel respondeu com um suspiro. Estreitando os olhos, Shiro pensou nas implicações que suas ações trariam. A principal razão pela qual a árvore está usando Izuel como bateria é porque precisava de nutrientes. Não só isso, mas a árvore do mundo também alimenta a barreira ao redor da capital. Uma vez que ela tira Izuel, a barreira provavelmente desmoronaria. Preciso de algo para preservar a barreira depois que Izuel se for. Ela pensou consigo mesma. Flexionando os dedos, ela criou um coletor de mana só para testar uma de suas teorias. Se ela pudesse fazer o coletor de mana agir no lugar de Izuel, ela deveria conseguir removê-la da árvore do mundo. Pulando para baixo, ela colocou o coletor ao lado da árvore do mundo e ligou. Use isso para obter um pouco de energia e veja como é. Ela disse no que a árvore obedeceu. Envolvendo suas raízes ao redor do dispositivo, ele começou a absorver a mana usando-o como um catalisador. Está funcionando, mas a taxa de absorção é um pouco rápida demais para o coletor. A menos que eu tenha uma sala cheia disso, duvido que seja suficiente. No entanto, se eu conseguir uma sala cheia, não há dúvida de que os anciãos a encontraria e haverá uma chance de usá-la para outra coisa. Shiro murmurou com uma carranca. Olhando para o coletor, ela podia vê-lo se despedaçando a cada segundo que passava. Por que você não pega emprestada a árvore do mundo? Forme um contrato com ela e absorva-a em seu reino de mana. Dessa forma, você pode mantê-la abastecida com o fogo da vida. Nimue sugeriu. Há alguns problemas com isso, mas primeiro, eu posso fazer isso. Segundo, da última vez que a árvore do mundo absorveu minha mana, minha ligação ficaram em perigo, lembra? E terceiro, e a barreira ao redor deste lugar? Seria problemático se a relíquia sagrada dos elfos desaparecesse de repente. Shiro respondeu com um balanço de cabeça. Bem, você pode fazer um contrato já que a árvore do mundo deve ser pelo menos igual ou melhor do que uma fênix, certo? Quanto às suas ligações de mana, tenho certeza que se você fazê-la assinar um contrato de sangue da vida, ela deve mantê-la viva. Nimue respondeu. Não, é muito arriscado ter algo assim dentro de mim. Além disso, e se estivermos em uma situação onde ele precisa crescer para o próximo estágio e tiver que absorver mana? Se ficar fora do controle, mataria nós duas. E esse é um risco que eu não estou disposta a correr desde que eu vi isso acontecer antes. Shiro balançou a cabeça. Se essa situação acontecesse, ela não seria capaz de sobreviver. Isso é verdade. Então o que devemos fazer? Estou pensando em fazer algo chamado imposto de mana para o país. As pessoas regeneram a mana o tempo todo, então se elas doarem um pouco todos os dias, elas podem alimentar essa árvore do mundo e talvez até acelerar seu crescimento. Shiro disse depois de uma pequena pausa. Isso foi semelhante ao que ela tinha feito no julgamento do Templo das Sombras, onde ela pediu aos cidadãos para doar sua mana para ela construir a bomba nuclear de mana. Se ela recriar essa situação aqui, elas estarão livres para levar Izuel sem danificar muito a cidade. Isso poderia funcionar. Izuel, eu já volto. Vou dizer isso aos anciãos e fazê-los impor essa nova regra. Dessa forma, podemos tirá-la em segurança. Shiro gritou. Tudo bem, eu aguardo suas boas notícias. Tenha uma viagem segura. Izuel respondeu com um sorriso. Saindo da sala, Shiro deixou o castelo para procurar os anciãos. Uma vez que os encontrou, ela sugeriu essa nova regra para que a árvore do mundo pudesse crescer mais rápido. Eu não vejo por que não. Temos muita gente que não faz nada com essa mana, então tudo bem. Embora nós vamos ter que ter certeza de não tomar muito. Um dos anciões balançou a cabeça. Isso é bom. Pense assim, vamos reunir de 10 a 15% de sua mana total em um catalisador todos os dias e dá-la à árvore mundial. É isso ou nós tomamos isso deles toda semana?
Com a quantidade de pessoas neste país, tenho certeza que é sustentável. Shiro sugeriu com um sorriso. Ela está certa. Esse espírito só se ofereceu para ajudar a sustentar a árvore, já que não havia outras opções. Além disso, ela só está lá por causa do pai de Lerica. Agora que ele se foi e temos uma alternativa, acho que está na hora de deixá-la ir. Outro ancião suspirou. Muito bem. Daremos a esta sugestão um período de teste de 2 semanas. Se for sustentável, continuaremos com ele. No entanto, mal sabiam eles, mesmo que não fosse possível, Shiro os forçaria a se esforçar mais. Afinal, ela não ia deixar Iziuel ficar em um estado de deficiência de mana por muito mais tempo. Eles podem apenas tributá-lo de todo o país, se necessário. Ela pensou consigo mesma. Enquanto os anciãos começaram a implementar essa regra, Shiro tinha feito seu caminho para a igreja, a fim de tentar colocar as mãos em um pouco de água benta. Infelizmente a água benta comum não funcionaria, já que seria muito fraca para realmente ter um efeito sobre a relíquia. Ela precisava de um pouco da água de maior qualidade que havia em quantidades muito limitadas. Como ela precisava de uma razão genuína para pegar a água, a primeira coisa que ela pensou foi abordar o padre vestida com seu traje de ladina assassina, e contar-lhe sobre a relíquia. Assim, havia uma chance maior de conseguir o que ela precisava. Entrando em um beco perto da igreja, Shiro trocou sua roupa e chegou ao escritório do padre através da fenda. Sentada no sofá, ela cruzou as pernas e esperou o padre voltar.